Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 7, Fundamentos Proféticos. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, meus irmãos e eu, unidos em oração, buscando a tua bênção. Em nome de Jesus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para entendermos a tua profecia, respondendo os anseios e os pedidos dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fundamentos proféticos. A profecia tem como fundamento Deus. Deus é o dono da profecia. Deus é o único que conhece o fim desde o princípio e anuncia aos seus servos, os profetas, aquilo que há de vir. Ele é o fundamento da profecia. E o verso áureo diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Esta é a pergunta que Deus ainda faz. Pergunta que fez para Isaías, pergunta que está fazendo para você, meu irmão, você, minha irmã. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo estão perguntando para você: quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Isaías somente respondeu isso quando ele foi tocado pela brasa viva que o anjo tirou do altar e tocou os seus lábios, purificou o seu pecado. Quando você é perdoado, quando você é batizado pelo Espírito Santo, então você se dispõe dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus continua perguntando porque Ele tem uma missão para você neste tempo do fim. O direito de Deus governar o universo está fundamentado em sua posição como Criador de todas as coisas. Como diz em Apocalipse 4:11, Ele é digno de receber todo o poder e glória e honra e louvor, porque Ele criou todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Ao descobrir o caráter justo de Deus, começamos a entender como e por que os pecadores estão destituídos da glória de Deus. O pecado destituiu-nos da glória de Deus, mas através de Jesus Cristo e da habitação do Espírito Santo em você, a glória de Deus está sendo restaurada em nós. Nesta semana, vamos avançar no estudo das visões sobre a sala do trono. A lição fala muito sobre a sala do trono. Que sala é esta? É o Santíssimo do Santuário Celestial. E aqui vamos considerar como a raça humana pode se relacionar com um Deus Santo e como o sacrifício de Cristo pode nos restaurar e nos aproximar do trono divino. Deus planeja nos restaurar não apenas como indivíduos, mas também como povo, para que mais uma vez revelemos a sua glória ao mundo. A rebelião humana terminará para sempre. Mais do que isso, o caráter amoroso de Deus, seu caráter abnegado e sua disposição para se sacrificar, resplandecerá ainda mais do que em seu projeto original para a humanidade. Embora Deus nunca tenha pretendido que a humanidade pecasse, por meio da cruz, o seu caráter amoroso foi manifestado de uma maneira extraordinária. Não tem como duvidar do amor de Deus ao contemplar Jesus, o Filho de Deus, pregado na cruz. A cruz é a revelação máxima do amor de Deus por você e por mim. Antes de você nascer, antes de nascermos, Jesus já tinha morrido por nós. Nascemos, portanto, predestinados para a salvação, porque já existia um cordeiro morto e que reviveu e que subiu ao céu. Quando nascemos, nós já tínhamos esta bendita esperança da vida eterna. A proposta de Deus para o mundo pecador, para todos os pecadores, a proposta de Deus é: aceite o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e viva eternamente. Esta é a proposta de Deus para você. Aleluia! Na parte de domingo, eis-me aqui,
envia-me a mim. Está você disposto a responder como Isaías respondeu? Lembre-se, Isaías, na presença de Deus, se sentiu perdido, um pecador, imundo, mas depois que o anjo tocou os seus lábios com a brasa viva tirada do altar, ele foi purificado e então ele se dispôs a ir respondendo o convite de Deus, a ordem de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías respondeu, e Deus está esperando a sua resposta também, meu irmão e minha irmã. Uma igreja decidiu reformar um porão antigo para criar um novo salão de reuniões sociais. Uma das primeiras coisas que fizeram foi instalar novas luzes, acreditando que elas tornariam o espaço mais bonito. Uma vez instaladas as novas luzes, no entanto, o espaço parecia ainda pior, porque as luzes intensas geralmente revelam as imperfeições, as sujeiras. Assim também, quando você se aproxima de Deus, Ele vai revelar no seu caráter defeitos, imperfeições que você não via antes. A visão impressionante do trono de Deus deixou Isaías dolorosamente ciente dos seus defeitos. Ai de mim, disse Isaías, estou perdido. Lamentou ele, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, verso 5. Esta mesma sensação você pode ter na presença de Deus. Só que quando o Espírito Santo o convence dos seus pecados, dos nossos pecados, e estamos na presença de Deus, Ele não somente nos convence do pecado, mas Ele nos inunda, Ele nos cobre com a justiça de Cristo. Ele derrama o Espírito Santo sobre você e então você se sente confortado. Sentiríamos o mesmo se fôssemos subitamente levados à presença visível do Senhor, o Deus de Israel, o Santo de Israel. A luz celestial é brilhante, o suficiente para deixarmos de lado todas as nossas desculpas. Na presença de Deus, sentimos que estamos perdidos, mas não ficamos perdidos. Por quê? A brasa viva do altar tocará os seus lábios e purificará a sua vida. Isaías estava prestes a ter a experiência mais marcante da sua vida, quando ele foi tocado pela brasa viva que veio do altar de Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler Isaías capítulo 6 e os versos 6 a 8. Aqui diz, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Na presença de Deus, você se sente pecador. Diante da luz divina, nossos defeitos de caráter se tornam gritantes. Mas Deus também nos toca com a brasa viva do altar e diz, teu pecado foi tirado e você foi purificado. E então o verso 8 diz, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Depois de Isaías ser tocado pela brasa viva, purificado do seu pecado, então Deus o convidou, perguntando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi purificado quando um serafim pegou uma brasa viva do altar e tocou com ela a sua boca. Provavelmente era o altar de incenso, onde a intercessão era feita pelo povo de Deus. A Bíblia fala sobre o altar de incenso no santuário celestial. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, nós vamos ler então os versos 3 e 4. Aqui diz, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Este anjo junto ao altar de incenso no santuário celestial é o anjo do concerto. O anjo da aliança é Jesus Cristo. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso
para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Jesus Cristo é aquele que intercede junto ao altar de incenso, no lugar santo do santuário celestial. O altar de incenso está diante do trono de Deus. Assim como no santuário terrestre, o altar de incenso estava diante da cortina. Tinha a cortina que separava o lugar santo do santíssimo. E depois da cortina vinha então o Santíssimo. Ali estava a Arca do Concerto com os 10 mandamentos. Ali se manifestava o Shekinah, a glória divina. O altar de incenso estava diante do trono, representado pela Arca do Concerto com os 10 mandamentos. Assim também no santuário celestial. O altar de incenso está diante do trono, mas o altar de incenso pertence ao lugar santo. E o trono, a sala do trono, é o lugar santíssimo do santuário celestial. Jesus intercede por você diante do Pai. Ele é o nosso intercessor. Ele é que levanta diante do Pai as mãos, mostrando os sinais dos cravos. E Jesus diz: Pai, meu sangue, eu derramei o meu sangue por este filho, por esta filha. Eles me abraçaram como Salvador. Perdoa os seus pecados. Os pecados de Isaías foram perdoados e ele estava apto a ficar na presença de Deus. Além disso, foi designado para representar Deus perante o mundo. Deus também está chamando você para representá-lo diante do mundo. Os homens e mulheres, o mundo pecador está em miséria. O mundo está um caos e eles procuram contemplar o rosto de Jesus no rosto daqueles que se chamam cristãos. Nós deveremos ser no mundo uma cópia de Jesus Cristo, para que as pessoas contemplem em você o sorriso de Jesus, a amabilidade de Jesus Cristo. Meu querido irmão, a palavra serafim significa aquele que queima. Jesus descreveu o ministério de João Batista usando as seguintes palavras. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. João 5,35. Serafim quer dizer aquele que queima. João é aquele que queima também, aquele que iluminou o caminho do Messias. Jesus está procurando homens e mulheres que se disponham, como Isaías, a serem luz, a serem lâmpada. Deus quer que você seja uma chama que queima, que ilumina, que atrai as pessoas para Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo como uma representação perfeita da glória do Pai. E Deus enviou um profeta, pecador, que realizou uma tarefa semelhante à dos serafins, tornando-se luz que ilumina, uma chama que queima. Deus quer fazer de você também, meu irmão e minha irmã, uma luz. Por isso Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vamos iluminar aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Vamos ser diante deles o rosto de Jesus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, os 2 querubins. Assim que os nossos pais foram expulsos do jardim do Éden, Deus apresentou a esperança do Messias. Gênesis capítulo 3, verso 15, mostra a promessa de Deus. Antes da expulsão do jardim do Éden, Deus fez a promessa. É a primeira promessa messiânica encontrada na Bíblia. Está em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher. Existe uma inimizade entre os descendentes de Satanás e os descendentes da mulher. Os descendentes da mulher são ungidos pelo Espírito Santo. E não existe amizade entre a luz e as trevas. É um jugo desigual. Por isso, Deus está dizendo: eu coloquei a inimizade entre os meus filhos e os descendentes de Satanás. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher, que é Jesus Cristo, feriria a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meu querido irmão, aqui está a primeira promessa de salvação. Deus prometeu um Salvador que viria da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente.
Este Salvador já veio, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio da tribo de Judá, da raiz de Davi. Ele é a semente da mulher, foi ele que venceu, é ele que pode abrir o livro selado com 7 selos na presença do Pai, no Santíssimo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, vamos ler então o verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus Cristo é aquele que venceu. Ele é vitorioso sobre o pecado, sobre Satanás. Ele quer dar a vitória também para você, meu querido irmão. A Bíblia diz então que Deus colocou um poderoso símbolo, 2 querubins, junto ao portão do jardim do Éden, para impedir a entrada dos pecadores. 2 querubins com uma espada inflamada. Gênesis capítulo 3, verso 24. Essa cena se assemelha bastante à Arca da Aliança, que representava o trono de Deus, que está cercado por anjos querubins. Vamos ler Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, vamos ver então o verso 21 a 24. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Como Deus fez esta vestimenta para Adão e Eva? De túnicas de peles. Túnicas de peles. Peles de quê? Peles de um cordeiro. Um cordeiro foi morto por Adão. Adão teve que sacrificar um cordeiro no jardim do Éden. Ali começou o sacrifício dos cordeiros. A promessa, a profecia do Messias começou no jardim do Éden. Gênesis 3,15 é a promessa do Messias. E Gênesis capítulo 3, verso 21, mostra o primeiro cordeiro que morreu. E dali para frente foram 4.000 anos de pecado, 4.000 anos de sacrifícios, cordeirinhos que estavam sendo mortos, representando o Filho de Deus, que um dia viria para morrer em nosso lugar. Aqui em Gênesis 3, 22 diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Está usando o plural. Eis que o homem é como um de nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui está a divindade. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva iam até o portão do jardim do Éden fazer os sacrifícios. Quantas vezes Adão e Eva, Caim e Abel foram até o portão do jardim do Éden oferecer sacrifícios a Deus, mas eles não podiam entrar, porque existiam ali os querubins com espada inflamada impedindo a entrada, para que nenhum pecador comesse da árvore da vida e assim vivesse eternamente como pecador. Embora os querubins tivessem responsabilidade de impedir o acesso dos pecadores à árvore da vida, eram também símbolo de esperança, indicando a promessa de que um dia os salvos serão levados de volta ao paraíso. O Éden é o paraíso perdido, mas também é o paraíso que será restaurado. Em Apocalipse capítulo 22, fala do Éden restaurado, da árvore da vida sendo restaurada ali. Nós vamos comer do fruto da árvore da vida no jardim do Éden, quando ele for restaurado no novo céu e na nova terra. O Éden permaneceu na terra muito depois que o homem tinha sido expulso do jardim do Éden. Gênesis 4:16. Por um prolongado período, foi permitido à raça decaída contemplar o lar da inocência, cuja entrada era vedada pelos anjos, querubins, vigilantes. À porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Adão e os seus filhos iam ali para adorar a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. No entanto, na restauração final de todas as coisas,
quando houver novo céu e nova terra. Apocalipse 21, 1. Ele, o jardim do Éden, será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, página 38. Louvado seja Deus por este plano de restauração. Jesus Cristo é o caminho que nos leva de volta para o Éden restaurado. Quando a Bíblia diz que Deus colocou querubins a leste do Éden, o termo hebraico é Shachan, de onde vem a palavra traduzida como tabernáculo. Embora a palavra Shekinah, que se refere à presença de Deus, não ocorra na Bíblia, ela vem do termo traduzido como tabernáculo, Shachan. Queridos, na Bíblia, os querubins são associados à presença de Deus, especialmente ao trono de Deus, porque o trono de Deus é cercado por 4 querubins, seres viventes. Os 24 anciãos que estão diante do trono, Apocalipse 4 e Apocalipse 5, louvam e declaram o direito divino de governar, pois ele é o Criador, Apocalipse 4:11. Isso nos ajuda a compreender a cena da sala do trono. Isso nos ajuda a entender o Santíssimo do Santuário Celestial e o nosso papel como pecadores perdoados em relação ao nosso Criador. Meu querido irmão, o plano de Deus para você e para mim é o mais lindo que se pode imaginar, porque Ele vai nos colocar de volta no jardim do Éden. Nós vamos comer novamente da árvore da vida, conforme diz Apocalipse capítulo 22. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, verso 1 em diante. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida. A mesma árvore da vida que estava no jardim do Éden estará também lá na cidade amada, a Nova Jerusalém. Estava ali a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nós vamos comer de mês em mês do fruto da árvore da vida, demonstrando assim que a vida eterna que temos, ela vem de Deus. Nenhum ser humano, mesmo quando glorificados, nenhum ser humano, mesmo glorificado, terá vida eterna em si mesmo. A nossa vida eterna não é inerente a nós. Só Deus tem vida inerente. Por isso, a vida eterna que nós vamos receber, ela vem de Deus. E a demonstração mensal de que a nossa vida eterna procede de Deus é o fato de comermos do fruto da árvore da vida uma vez por mês, de mês em mês. Por isso a árvore da vida produz 12 qualidades de frutos, para comermos na festa da lua nova, exatamente como diz Isaías capítulo 66, verso 22 e 23. Lá diz que de uma lua nova a outra lua nova, e de um sábado a outro, toda a carne virá perante mim me adorar. De lua nova em lua nova, sim, mensalmente vamos comer do fruto da árvore da vida. E semanalmente vamos nos reunir diante de Deus para adorá-lo ali na Nova Jerusalém. Aleluia! Este é o plano de Deus para você. É o sonho de Deus para você. Você aceita o plano de Deus? Louvado seja Deus! Aleluia! Na parte de terça-feira, como brasas vivas. Querubins são mencionados no Antigo Testamento como seres viventes. Ezequiel capítulo 10, verso 8 e 14, ou como representações deles feitas de ouro. Eles são retratados como estando ao lado do trono de Deus. 4 querubins cercam o trono de Deus, irradiando sua glória para o universo. Imagens dos querubins foram bordadas no véu que estava diante do lugar santíssimo. Aquele véu que separava o lugar santo do santíssimo, ali estavam bordadas figuras de anjos querubins. Deus ordenou que a arca da aliança fosse coberta por 2 querubins de ouro, com suas asas estendidas, uma em direção à outra. Agora vamos abrir a Bíblia e vamos ler Ezequiel, capítulo 1, versos 4 a 14. Abra sua Bíblia. Aqui está uma descrição feita por Ezequiel. Aqui ele está descrevendo os anjos querubins. Vamos ler Ezequiel, capítulo 1 e os versos 4 a 14. Olhei,
E eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, criaturas viventes. E esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. 4 rostos. Por isso eles não se viravam, não davam as costas para Deus. Para qualquer lado que caminhavam, eles estavam de frente para Deus, porque tinham 4 rostos. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham um rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham um rosto de boi, e também um rosto de águia, todos os 4. E o verso 12, e cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança das criaturas viventes, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam, e tornavam à semelhança dos relâmpagos. Queridos, a descrição que Ezequiel faz aqui dos querubins é majestosa, vai além da imaginação humana. Faltam palavras para descrever os querubins. É isso que nós sentimos. Daniel era o profeta de Deus na corte de Babilônia, mas Ezequiel estava no meio do povo em Babilônia. Enquanto Ezequiel observava atentamente aquela cena, olhou para cima e viu o trono de Deus. Observe as semelhanças com outras visões do trono de Deus. Os seres viventes que Ezequiel testemunhou tinham os mesmos rostos que os 4 seres viventes da visão de João. Quando você lê Apocalipse capítulo 4, onde João descreve os querubins, fala de 4 rostos: leão, boi, águia e homem. Essas criaturas misteriosas, que são os querubins, que tinham 4 rostos, não são nomeados na inscrição inicial de Ezequiel. Porém, mais tarde, em outra cena da sala do trono ou do Santíssimo, eles são chamados de querubins. Você pode ver isso em Ezequiel capítulo 10. A princípio, no capítulo 1, Ezequiel não chamou-os de querubins. Mas agora aqui no capítulo 10, no verso 14, nós lemos: e cada um tinha 4 rostos, o rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Ezequiel teve uma visão do trono de Deus, cheio de rodas, cercado de anjos, movidos pelos anjos, algo indescritível. Não existem palavras humanas para descrever aquilo que vai além da imaginação humana. Além disso, os querubins são associados às brasas vivas da visão que Isaías teve dos serafins. Os querubins sempre estão presentes nas descrições do trono de Deus, seja lá na arca do concerto, do santuário terrestre, eles estavam presentes, pois ali era o lugar do encontro de Deus com Moisés, conforme Êxodo 25, verso 22, ou também nas visões de tirar o fôlego dos profetas. Eles, os querubins, estão intimamente ligados ao trono divino. Todas as criaturas de Deus foram projetadas para refletir sua glória. Tanto a raça humana feita à sua imagem, quanto os seres celestiais,
que estão ao lado do trono de Deus, todos foram criados para refletirem a glória de Deus. Deus quer que você reflita a glória dele. A glória dele é o caráter de Jesus Cristo implantado em você. Quando você reproduz o caráter de Jesus Cristo, que o Espírito Santo implanta em você o caráter de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo, para que as pessoas vejam Jesus em você. Eles estão vendo a glória de Deus, porque a glória de Deus intrinsecamente é o caráter de Deus, aquilo que Deus é. Quando esses seres viventes, mencionados lá em Apocalipse 4, verso 8, quando eles contemplam o Deus Todo-Poderoso, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, o Santo de Israel. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Deus no meio do seu povo. Aleluia, porque Deus não está distante de você. Ele, lá no Jardim do Éden, veio para conversar com Adão e Eva que tinham pecado, não os abandonou. Ele mandou Moisés construir, Êxodo capítulo 25, verso 8, e me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus quer proximidade do ser humano, proximidade de você. O pai procura estar perto dos seus filhos, conduzi-los, protegê-los. Deus no meio do seu povo, guiados pela presença de Deus, que se manifestava numa nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite, os israelitas deveriam parar em sua jornada para a terra prometida e armar o tabernáculo, de modo que as tribos montassem seus acampamentos ao redor do tabernáculo. 3 tribos de cada lado. 3 tribos de cada lado do tabernáculo. A presença de Deus desceria ao lugar santíssimo e se estabeleceria no meio do seu povo. Meu querido irmão, ao norte do acampamento feito lá no deserto, quando eles montavam o tabernáculo terrestre, ao norte ficava a tribo de Dan, Azer e Naphtali. Ao sul ficava a tribo de Ruben, Gad e Simeão. No leste ficava a tribo de Judá, Issacar e Zebulon. E no oeste ficava a tribo de Efraim e Manassés e Benjamim. Assim as tribos se distribuíam nos 4 pontos cardeais. 3 tribos em cada ponto cardeal: norte, sul, leste, oeste. Porém, queridos, junto ao tabernáculo, encostado no tabernáculo, estava a tribo de Levi. A tribo de Levi foi separada das demais, porque era a tribo sacerdotal que cuidava das coisas do santuário, das coisas espirituais. Encostados no santuário, cercando o tabernáculo, estava a tribo de Levi, e essa tribo de Levi ao norte eram os meraritas que cuidavam das tábuas. Cada vez que eles montavam e desmontavam o tabernáculo para moverem de um lugar para o outro, os meraritas cuidavam das tábuas do tabernáculo. E ao sul do tabernáculo estavam os coatitas, que carregavam os móveis do santuário, do tabernáculo terrestre. Do lado oeste do tabernáculo estavam os gersonitas, que carregavam as cortinas do tabernáculo. E do lado leste do tabernáculo estava Moisés, Arão e os sacerdotes. Era assim que o povo de Deus se organizava, cada vez que o acampamento era armado. O tabernáculo era armado bem no centro do acampamento, e as tribos se acampavam de acordo com a ordem divina. Assim também será na nova terra. A nova terra será dividida em 12 grandes países, 12 grandes tribos que povoarão a terra toda. E no centro estará o santuário celestial, que é a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, verso 2 e 3, diz que a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com seu povo.
O tabernáculo que existia no santuário terrestre, lá no Antigo Testamento, representava o tabernáculo de Deus com seu povo, que hoje é a Nova Jerusalém, que vai descer do céu no final dos 1000 anos. E queridos, a terra toda será dividida em 12 grandes tribos. Vão levar o nome das tribos de Israel. Mas tem uma tribo sacerdotal, existe uma tribo espiritual que vai cuidar do serviço santo. E esses são chamados de os 144.000. No livro Atos dos Apóstolos, Ellen White fala que os 144.000 na Nova Terra vão desempenhar um serviço santo. Deus sempre teve uma tribo especial para cuidar dos serviços espirituais. Meu querido irmão, Deus planejou para você algo maravilhoso, o novo céu e a nova terra. E é para lá que nós estamos indo. Por isso, em Apocalipse capítulo 21, quando descreve a Nova Jerusalém, fala de cada lado da cidade existem 3 portões, representando as 3 tribos que vão existir de cada lado, formando 12 tribos. Você pode ver isso no capítulo 21 de Apocalipse, capítulo 21, verso 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Os mesmos nomes das 12 tribos de Israel vão estar nos portões da Nova Jerusalém. Verso 13. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. Aqui nós vemos na Nova Jerusalém uma representação daquilo que existia lá no deserto, quando o povo de Deus acampava ao redor do tabernáculo de Deus. A tribo de Levi estava junto ao tabernáculo. Assim também os 144.000 na nova terra estarão junto à cidade Nova Jerusalém, enquanto que as 12 demais tribos todas se espalharão cobrindo toda a extensão da terra. Aleluia! Este é o plano de Deus para você e para mim. Novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21, nós lemos então o verso 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é sua lâmpada. Ali estará o trono de Deus, o Pai, e o trono do Cordeiro, Jesus Cristo. E a cidade Nova Jerusalém será iluminada pela glória de Deus. Verso 24. E as nações, quantas nações? 12 nações. As 12 tribos de Israel, o Israel espiritual de Deus. E as nações, que são 12, andarão à sua luz, e os reis da terra. Que reis? Os 12 apóstolos. Jesus Cristo falou que os 12 apóstolos, eles se assentarão para julgar as 12 tribos na nova terra. Isto está escrito em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, verso 27 e 28, Jesus disse que os 12 apóstolos se assentarão em tronos para julgarem as 12 tribos. Isto na nova terra. Portanto, meus queridos, as nações, 12 nações, andarão à sua luz, e os reis da terra, 12 reis, trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Em toda a extensão da terra haverá noite e dia, como era no Jardim do Éden, mas na Nova Jerusalém não haverá noite, porque onde está o trono de Deus não há trevas. Deus é a sua luz, e a ela trarão a glória e honra das nações. Meu querido irmão, este é o plano e o sonho de Deus para você. Mas aqui em Apocalipse 21, verso 27, diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você está sendo convidado para ter o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Quando você aceita Jesus como Salvador e você é batizado, então o seu nome entra para o livro da vida do Cordeiro. E você vai entrar na Nova Jerusalém. Você vai viver na nova terra. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a queda de Lúcifer.
não podemos compreender o fato de que em algum dia Lúcifer já ocupou a posição de querubim da guarda, ao lado do trono de Deus. Eu não consigo entender, é impossível você entender como surgiu o mal no coração de Lúcifer. Pensando em Lúcifer como um anjo querubim ungido na presença de Deus, como ele se tornou um monstro, uma desgraça no mundo. Meu querido irmão, isso se chama na Bíblia de o mistério da iniquidade. Não dá para entender. Mistério da iniquidade. Mas existe também um mistério da piedade. Como Deus se tornou homem e morreu por você e por mim, e nos restaurou da desgraça, e nos arrancou do reino das trevas, e nos transportou para o reino da luz. Este é o mistério da piedade. Uma das funções de Lúcifer era revelar a glória de Deus ao universo. Mas em vez disso, ele começou a se concentrar em sua própria glória e não na glória do Criador. Para ser mais preciso, Lúcifer começou a imaginar que não estava recebendo toda a honra que ele merecia. O que foi que levou Lúcifer a cair? O quê? Vamos ler então a revelação que a Bíblia nos faz. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28. Aqui em Ezequiel capítulo 28 nós vamos ler o verso 11 a 17. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Tiro é usado aqui na profecia para representar Lúcifer. E diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, e no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio de pedras afogueadas andavas. Ele foi criado como um anjo querubim perfeito. Mas todas as criaturas de Deus perfeitas possuem o livre-arbítrio. E Lúcifer usou o livre-arbítrio para se levantar contra Deus. Aqui diz o verso 15: perfeito eras nos teus caminhos. Deus criou um anjo perfeito. Mas como surgiu o pecado no coração de Lúcifer? Queridos, nós não entendemos o mistério da iniquidade. Não entendemos. Um dia Deus poderá nos explicar quando chegarmos lá no céu. Mas aqui, com essa nossa mente finita e pecaminosa, não entendemos. Mas o que nós sabemos é o que a Bíblia declara: que Lúcifer foi criado um anjo perfeito. Ezequiel 28, verso 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O pecado surgiu no coração de Lúcifer, não veio de algum outro lugar. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era o mais lindo e mais poderoso anjo no céu. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Queridos, aqui a Bíblia está explicando como Lúcifer caiu. E também nós lemos em Isaías capítulo 14, abra sua Bíblia. Isaías capítulo 14, vamos ver então o verso 12 a 14. Leia comigo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui na profecia de Isaías você vê Deus perguntando para Lúcifer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Interessante, queridos, que lá em Apocalipse capítulo 22 e o verso 16, Jesus Cristo diz: eu sou a verdadeira estrela da manhã. Se Jesus diz em Apocalipse 22, verso 16, que ele é a verdadeira estrela da manhã, como então aqui Jesus Cristo está conversando, Deus o Filho está conversando com Lúcifer, dizendo: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? O que nós entendemos é que Jesus Cristo diz: eu sou a verdadeira estrela da manhã. E como você, Lúcifer, pretendia ser a estrela da manhã? Por isso você caiu do céu,
porque você pretendia ocupar o meu lugar, a minha posição. Você, como uma criatura, queria ser Deus. Por isso você caiu. Queridos, a verdadeira estrela da manhã está perguntando para a falsa estrela da manhã: como caíste do céu? E o verso 13 diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está a história da queda de Lúcifer. Lúcifer foi lançado fora do Monte Santo de Deus. Ezequiel capítulo 28, versos 14 a 16. Porém, os redimidos, o povo de Deus, é visto por João na visão do Apocalipse junto ao trono de Deus. Os redimidos estão no Monte Sião. Apocalipse 14, verso 1, João diz: e vi sobre o Monte Sião, juntamente com Jesus Cristo, os 144 mil. Queridos, Satanás foi expulso do monte de Deus, mas o povo de Deus é colocado no Monte Santo de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Lúcifer estava no Jardim do Éden, conforme diz Ezequiel 28, 13. A raça humana também esteve no Jardim do Éden, mas em contraste com o destino de Satanás, a raça humana está sendo restaurada ao paraíso por meio de Jesus Cristo. Bendito seja Deus, que nós seremos restaurados ao paraíso, descrito em Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Ali junto ao trono de Deus, nós vamos estar eternamente. Satanás foi expulso do céu, mas nós vamos ser colocados no céu. Nós, todos os redimidos, comprados pelo sangue de Jesus, nós vamos preencher a lacuna deixada por 1/3 dos anjos expulsos do céu. Todos os anjos expulsos do céu, eles deixaram uma lacuna, um vazio no céu, que será preenchido pelos salvos, pelos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Esta citação veio de Ellen White, a profetisa de Deus, que disse: o céu triunfará, pois as vagas deixadas pela queda de Satanás e de seus anjos serão preenchidas pelos redimidos do Senhor. Aleluia, aleluia. Isso está no livro A Verdade sobre os Anjos, página 177. Os salvos estarão no céu somente por causa do Evangelho. De fato, o tema do Evangelho, a redenção, é encontrado de maneira bastante expressiva na cena da sala do trono de Apocalipse 4 e 5. Por exemplo, os anjos proclamam: digno és de pegar o livro e desatar os seus 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 9. Que descrição do Evangelho! A morte de Jesus pela redenção da humanidade. Observe também que essa linguagem reflete a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, que nos chama para pregar o Evangelho eterno. A quem? Aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 6. Qual é o nosso papel em contar aos outros o que Cristo fez por todos nós? Nós somos os mensageiros de Deus. Nós somos a chama de Deus na terra, a luz do mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nós temos que mostrar para o mundo a graça divina, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. O plano de Deus é preencher a vaga deixada pelos anjos caídos, preencher este vazio com os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Você e eu estaremos lá, meu querido irmão. E aqui diz em Apocalipse 22, verso 3: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Coloque o seu nome neste lugar aqui da Bíblia, e os seus servos o servirão. Você é servo de Deus, você é serva de Deus, você servirá a Deus para todo sempre. Aqui diz o verso 4: e verão o seu rosto. Você e eu veremos o rosto do nosso Pai.
o rosto do nosso irmão mais velho e Salvador, Jesus Cristo. Verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. Meu querido irmão, o nosso anseio pela volta de Jesus é tão grande que eu quero terminar lendo para você Apocalipse 22, verso 7. Eis que presto venho. Eis que presto venho. Em outras palavras, eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. E que você e eu juntos digamos: ora vem, Senhor Jesus, volte logo. Queremos subir para o céu contigo e viver na tua presença para todo sempre. Amém e amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela luz maravilhosa de esperança que o Senhor nos deu através de Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu por nós. Não só morreu por nós, mas ressuscitou por nós, subiu ao céu, intercede por nós e voltará para nos buscar. A ti toda a glória. Volte logo, querido Jesus, e derrama sobre nós o Espírito Santo. Em teu nome pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.